Antes de adentrarmos propriamente dito no balanço de pagamento, um dos últimos assuntos do nosso conteúdo, é importante que apresentemos os principais agregados econômicos. Primeiro, por que os economistas se preocupam em medir a produção realizada pela economia de um país durante um determinado período de tempo? Bom, primeiramente é importante para que se consiga empregar os fatores de produção da melhor forma possível. Em tudo que a economia faz, é importante que não haja nem excesso, nem falta de produtos ou de fator de produção. Como nós já vimos nas aulas anteriores, o excesso de oferta gera desemprego, assim como o excesso de demanda gera inflação. Então, o acompanhamento diário, mensal, semestral, anual dos fatores de produção e do resultado da capacidade produtiva desses fatores de produção empregados, é importante que seja acompanhado para evitarmos excesso de oferta ou excesso de demanda. Também, em razão disso, é importante que seja acompanhado e medido os agregados macroeconômicos para que evitemos o que aconteceu na década de 20, início de 30, onde a economia vivenciou um excesso de produção, consequentemente um aumento nos estoques e, por fim, um aumento do desemprego e recessão na economia mundial. Portanto, como podemos medir essa produção realizada pelo sistema econômico? Primeiramente, é preciso estabelecer um período. Qual a frequência de medição? Com que frequência, com que periodicidade devem ser medidos esses resultados da capacidade produtiva de um país? Bom, convencionou-se então que a periodicidade seria anual. Cada 12 meses, nós teríamos o resultado da produção de um país. Segundo, é preciso também estabelecer uma unidade de medida, como já vimos também na teoria da moeda, a capacidade e as funções da moeda, ela tem como uma de suas funções a unidade de medida, já que petróleo é medido em barris, a carne é medida em arroba e a energia elétrica é medida em quilowatts. Não dá para medir unidades, somar unidades de medidas diferentes. Então, há a necessidade que convertemos, de que os analistas, de que a economia converta toda essa produção em uma unidade de medida comum, que é a unidade monetária. Terceiro, é importante também que meçamos a economia por meio da sua ótica, segundo o produto, segundo a renda ou segundo a despesa. Como é feita essa medição? Produto é a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços que são produzidos por economia num determinado período de tempo. Tá? Então, observem que é a soma de todos os bens e serviços produzidos, ou seja, de todos os bens e serviços finais. Há que se destacar que não deve se somar à produção de um país ou à produção de uma economia os bens intermediários, sob o risco de dupla contagem. Se não, vejamos, se somarmos a produção de um país, os para-choques produzidos para a fabricação de um carro, e junto a esse valor nós somarmos a produção de veículos, nós estamos correndo no risco, nós estamos cometendo o erro de ter a dupla contagem, já que naquele veículo existe apenas um para-choque e na contagem nós estamos contando o valor de 2 para-choques. Não podemos somar, então, a produção de bens intermediários com a soma de bens finais. Da mesma forma que se somarmos o trigo produzido, o valor do trigo produzido em uma determinada economia durante um determinado período de tempo, com a soma dos produtos finais produzidos em decorrência dessa matéria-prima trigo, nós também estamos cometendo o erro da dupla contagem, já que a contagem desse trigo já foi feita anteriormente. Então, sob a ótica do produto, a produção ela é analisada apenas através da soma dos produtos, bens e serviços finais. Como é feito isso? Segundo essa fórmula, o produto é igual à quantidade de bens e serviços produzidos durante determinado período de tempo, multiplicado pelo preço ofertado, pelo seu preço de mercado. Ótica da renda. Bom, se nós temos uma determinada produção de bens e serviços finais, para a produção de cada bem e serviço, nós temos um fator de produção empregado. Seja os salários pagos aos empregados, aos funcionários envolvidos, fator de produção trabalho, seja os aluguéis pagos para essa produção, fator de produção terra, seja os juros ou seja o lucro, que é a remuneração do empresário.
Então, se nós temos um volume de produtos, bens e serviços finais resultantes da capacidade produtiva de uma economia durante determinado período de tempo, nós temos para cada unidade de produto e serviço fabricado um determinado fator de produção utilizado. Se cada unidade produzida possui um fator de produção empregado, podemos chegar à seguinte igualdade: renda é igual a produto. Ou seja, a soma dos salários dos trabalhadores, a soma dos juros pagos pelo capital investido, a soma dos aluguéis aos proprietários de terra, a soma dos lucros pagos aos próprios empresários é igual ao resultado da produção daquela nação, daquela economia durante o mesmo período de tempo. Então, assim podemos dizer que as receitas, ou seja, o produto, é igual às despesas ou à remuneração paga aos fatores de produção, que são as rendas de cada fator de produção. A renda do trabalhador é o salário, a renda do capital investido é o juro, a renda dos proprietários de terras são os aluguéis pagos, a renda dos empresários são os lucros. Precisamos ter isso em mente para que possamos adentrar na contabilidade nacional. Para que apresentemos a contabilidade nacional, nós precisamos apresentar os principais agregados macroeconômicos que fazem parte dessa contabilidade nacional, que é analisada sob essa ótica do produto que nós vimos ou sobre a ótica da receita que também nós já vimos. Bom, então o que são agregados macroeconômicos? É a denominação que nós damos à soma de todos os bens e serviços produzidos por uma nação, em diferentes unidades de medidas que são convertidas na unidade de medida básica, que é a moeda, didaticamente somados, quando trabalhamos em uma unidade de medida chamada moeda, que pode ser o real, o dólar, dependendo do país onde seja aplicada a contabilidade nacional. O primeiro agregado macroeconômico é o PIB, ou Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os valores monetários dos bens e serviços produzidos. Então, o que significa esse PIB? A soma do valor de todos os serviços e bens finais produzidos durante um determinado período de tempo. E como ele é medido? Como é composto esse produto interno bruto? Ele é composto pelo consumo das famílias, mais o consumo do governo, que são os gastos do governo na economia. Nós já vimos nas aulas passadas de que forma o governo gasta, de que forma o governo consome e qual o impacto disso na economia. Soma-se também os investimentos, soma-se também as exportações e diminuímos as importações, que são as aquisições, as compras de bens e serviços finais fabricados e oferecidos no exterior. Então, são medidas de produção na indústria, na agropecuária, no setor de energia, no setor de serviços também, o consumo das famílias, todos esses gastos, todas essas receitas, elas fazem parte do produto interno bruto de um país. Quem faz essa medição no Brasil? Bom, essa medição ela é feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele é vinculado ao Ministério do Planejamento. E por que o cálculo fica apenas com o IBGE? Para garantirmos, para que o governo possa garantir às empresas, às unidades familiares, o sigilo das informações. Se não houvesse um órgão específico, um órgão do governo gabaritado para que trabalhasse com essas informações, as empresas e as pessoas envolvidas no processo produtivo poderiam não sentir-se confiantes em repassar os dados com a correção, com a fidedignidade necessária para que sejam trabalhados. Desde quando é feita essa medição do PIB? Essa medição do PIB é feita desde 1948, quando foi instituída pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ela já passou pela Fundação Getúlio Vargas, na década de 90, mas atualmente ela é feita pelo IBGE. Quem inventou foi o Richard Stone, tá? É um britânico a quem foi dado o Prêmio Nobel de Economia em 84. Qual a diferença entre o PIB nominal e o PIB real? Isso é muito importante que nós saibamos para que nós possamos analisar a informação real. Analisar o PIB nominal é bem diferente de analisarmos o PIB real. O PIB nominal ele é calculado levando-se em conta os preços dos produtos naquele ano. Então, se nós compararmos um PIB nominal de 2019 com o PIB nominal de 2018, isso gera um erro de interpretação. Uma vez que o PIB nominal de 2019
ele é calculado com a inflação daquele ano de 2019. Portanto, esse PIB nominal de 2019, ele é majorado, ou seja, ele é supercalculado, ou seja, ele é superdimensionado em relação a 2018. Então, para que possamos ter uma interpretação mais correta possível, é importante que seja analisado o PIB real de 2019 com o PIB real de 2018. Qual a diferença? É porque o PIB real é aplicado um deflator, ou seja, nós descontamos o efeito, o impacto da inflação de 2019 na produção. Ou seja, quando analisamos o PIB real de 2019 com o PIB real de 2018, nós estamos analisando unicamente a evolução, ou seja, o aumento ou a diminuição do PIB em feito de produção. Nós não estamos levando em consideração a inflação, porque todo ano há inflação. Então, além da capacidade produtiva aumentada de um ano para o outro, nós majoramos esse valor acrescentando o efeito da inflação. Então, é importante que nós tiremos o impacto da inflação no cálculo desse valor para que possamos ter apenas aquilo que foi aumentado ou aquilo que foi diminuído em termos de produção. Por isso, a análise mais real é a análise do PIB real. Como é calculado o PIB per capita, ou PIB por cabeça, ou PIB por habitante? Para se chegar à renda per capita, basta dividir o valor do PIB durante o período de tempo pelo número de habitantes de um país. No exemplo em questão, nós temos 6,6 trilhões de reais durante o ano, já que nós vimos no início da aula de que foi convencionado que o PIB seria analisado anualmente, o que não impede que os institutos de estatística, os institutos de análise, comparem o PIB trimestral, o PIB mensal. Mas para efeito de contabilidade, nacional, o PIB ele é anual. Importante destacar que se nós estamos analisando o PIB do primeiro ou do segundo trimestre, é importantíssimo que seja comparado com o PIB do mesmo trimestre do ano anterior, para que não comparemos períodos diferentes, uma vez que o PIB de dezembro é totalmente diferente do PIB de fevereiro, onde em dezembro a produção ela sofre um aumento em razão do incremento de renda que há nas famílias durante esse período de tempo, esse período do ano, em razão do 13º, em razão de férias, das festas natalinas, que há um incremento de consumo, comparado com o PIB de fevereiro, onde é o início do ano, onde o consumo não sofre tantos benefícios em razão desse aumento de renda. Bom, voltando para o exemplo, o PIB em questão tem 6,6 trilhões de reais, dividido por 190 milhões de habitantes, nós temos um resultado de R$ 15.205 por habitante. Essa informação, então, nos diz que o PIB per capita do determinado país, durante esse determinado período de tempo, é de R$ 15 mil aproximadamente. Ou seja, cada habitante contribui com R$ 15 mil para o PIB daquele país no ano. Essa informação não nos diz muita coisa porque nós temos que interpretar esse resultado de forma macroeconômica. Por exemplo, o efeito da distribuição de renda. Essa é apenas uma média. Claro que existem pessoas, existem grupos econômicos que contribuem com um PIB per capita muito maior, assim como nós temos grupos econômicos que contribuem com um PIB per capita bem menor. Isso aqui traz um gráfico da evolução do PIB nos últimos anos, no intervalo de 2010 a 2017. Olha, observamos aí que o PIB, quanto mais alto é o valor, mais alta ou mais aquecida é a atividade econômica daquele país. 2015 2016 nós tivemos o início de uma recessão, a recessão foi agravada, tá? E em 2017 nós temos um indício de uma possível recuperação, o que não aconteceu até os dias atuais. Então há duas maneiras de medir o PIB, ou o Produto Interno Bruto. É o PIB a preço de mercado e o PIB a custo de fatores. O PIB a preço de mercado é a soma dos valores monetários dos bens e serviços produzidos limpo e seco. E o PIB a custo de fatores, ele é o valor monetário dos bens e serviços produzidos, menos os impostos indiretos e computando-se o valor dos subsídios dados pelo governo. Tá?
Então, quando temos o PIB a preço de mercado, é importante que nós tiremos os impostos indiretos e nós acrescentemos os subsídios do governo para que possamos ter o PIB a custo de fatores. Entretanto, sobre o produto interno bruto a custo de fatores, ainda tem a previsão destinada à reposição das máquinas e equipamentos que se desgastam durante o processo produtivo. A isso nós chamamos de depreciação. Quando retiramos do PIB a custo de fatores o valor destinado à depreciação das máquinas e equipamentos, nós encontramos o produto interno líquido. Desse produto interno líquido, ainda é importante que nós retiremos a renda dos empresários que investem no exterior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns empresários, eles investem no exterior, colocando máquinas, equipamentos e unidades produtivas. E essas máquinas, equipamentos e filiais, unidades produtivas instaladas em outros países geram uma renda. E essa renda, mesmo sendo produzida em outro país, parte dela ela é recebida do exterior, ou seja, ela é enviada do exterior para o país de origem. Então, quando nós retiramos essa parte da renda que vem do exterior, nós encontramos um outro agregado macroeconômico, que é o produto nacional líquido, que é o produto interno líquido a custo de fatores, menos a renda líquida recebida do exterior. Ainda assim, nós podemos retirar desse agregado macroeconômico, né, a renda nacional recebida pelas empresas, os impostos diretos pagos e a contribuição feita à Previdência Social. Quando nós retiramos isso e somamos os benefícios que porventura são pagos pelo governo, como salário família, bolsa escola, nós temos a renda pessoal, que é um outro agregado macroeconômico. A renda pessoal, né, é o agregado macroeconômico destinado ao consumo das pessoas que residem no país. Observem que desde o produto interno bruto, nós vamos retirando valores correspondentes a impostos, a encargos, depreciação, para que possamos encontrar aquele valor que representa a renda propriamente dita destinada ao consumo. Nós encontramos agora a renda pessoal, que é o agregado macroeconômico destinado ao consumo dos residentes no país. Esse aqui, nesse slide nós estamos vendo um tipo de exemplo, um tipo de pergunta que vocês podem se deparar nas avaliações ou em demais provas, onde nós temos um valor aqui destinado de 185 bilhões ao Produto Nacional Líquido a custo de fatores. Essa informação tem que vir no enunciado da questão. E, por exemplo, ela pede para que seja encontrada a renda pessoal. Bom, como nós já sabemos, através do conceito de renda pessoal, nós precisamos tirar do agregado macroeconômico informado os impostos, né, pagos e somados os benefícios e os juros pagos pelo governo, por exemplo. Aí nós encontramos o valor líquido, que é a renda pessoal. Mas essa renda pessoal, ela ainda pode ser melhorada, se dela nós retirarmos o quê? O imposto de renda. Tá? O imposto de renda, que é aquele imposto que corrói parte do poder de compra da população. Então, quando retiramos de 170 bilhões os 30 bilhões do exemplo destinado ao imposto de renda, nós encontramos a renda pessoal disponível, uma renda líquida destinada ao consumo. Além do PIB e de seus derivados, outros agregados macroeconômicos importantes na contabilidade nacional é o consumo e a poupança. Então, a renda pessoal disponível é o salário, né, recebido pelas pessoas no final do mês, já descontado do imposto de renda. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, que a renda só se torna líquida, a renda pessoal só se torna líquida depois que for abatido o valor destinado ao imposto de renda. Depois que fizermos isso, nós encontramos a renda destinada ao consumo, que é caracterizado pela aquisição de bens e serviços. Tá? Essas aquisições de bens e serviços podem ser bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis e até mesmo a contratação de prestação de serviço. Então, a renda, representada pela letra Y, é igual à poupança mais o consumo. Poupança representada pela letra S e o consumo representado pela letra C. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a poupança também pode ser representada pela renda menos o consumo.
Em outras palavras, a poupança é toda a renda disponível para as famílias, menos aquele valor destinado ao consumo. O que sobrar, e se sobrar, é o valor destinado à poupança. Bom, nessa aula nós apresentamos os principais agregados macroeconômicos, mas ainda existem outros que fazem parte do balanço de pagamentos. Esses outros agregados macroeconômicos fazem parte da balança comercial. São as exportações e são as importações. Mas esses agregados ficarão para a próxima aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.